Estamos aqui para mais uma palestra espírita, tratando de algumas previsões que podemos fazer dentro, claro, de toda a consciência que nós temos e que a doutrina espírita nos oferece. Tais previsões para 2021 pautadas na resignação e na resignação dinâmica. Uma vez que nós estejamos conscientes dos nossos atos, conscientes também que todas as encarnações são solidárias entre si, ou seja, nós estamos hoje experimentando as dificuldades que nós construímos no passado, nós então passamos a compreender que é sim possível prever algumas coisas em relação ao futuro, quando o futuro diz respeito a cada um de nós. Nós começamos explicando que é possível modificar as realidades individuais das criaturas desde que as mesmas estejam interessadas na modificação íntima. É preciso que nós estejamos equilibrados, pois uma consciência equilibrada, a mente equilibrada, um perispírito equilibrado, um espírito são proporciona saúde ao corpo físico. Então nós estamos diante do nosso passado, nos visitando, nos fazendo cobranças, então experimentando situações que nós construímos em outras vidas. Evidentemente que não se trata de uma única encarnação, né? O Espiritismo fala que a vida é uma só, mas são diferentes existências. Então nós já passamos por inúmeras existências e estamos aqui hoje experimentando situações que nós não soubemos lidar no passado. Nós vivemos em um mundo muito difícil, muito complicado, né? Um mundo de provas e expiações, mas por que está tão ruim assim? As pessoas mais antigas costumam dizer que o mundo piorou muito de quando elas eram mais jovens, né? Os meus avós, eles me falam isso, que felizmente eu tenho duas avós saudáveis, e elas dizem que a situação realmente já foi muito melhor. E aí vem algumas obras espíritas, uma delas é um livro recém-lançado por Divaldo Pereira Franco, chamado No Rumo do Mundo de Regeneração. É uma obra que eu me baseio já em algumas palestras, uma obra muito interessante, muito rica em termos de informação, e lá diz que desde o início do século passado, portanto do início do século XX, inúmeros espíritos, inúmeras consciências, inúmeras individualidades reencarnaram na última oportunidade aqui na Terra. Por quê? Porque realmente a Terra está num processo evolutivo, caminhando para o mundo de regeneração, né? E isso nós estamos conseguindo observar na grande quantidade de tragédias que acontecem com uma frequência cada vez maior, né, de resgates em massa, desencarnes coletivos, e isso a gente consegue já observar numa grande celeridade, uma grande quantidade de vezes, né? Algo que antigamente era menos comum, era mais raro, hoje acontece numa rapidez muito maior. Mas existem alguns livros, um deles inclusive o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala justamente pelo título, né, que o Brasil é o coração do mundo, o Brasil é a pátria do Evangelho. Aí uma vez o Haroldo Dutra Dias disse o seguinte: se as pessoas perguntarem, mas como assim, o Brasil é o coração do mundo? E ele responde numa sabedoria incrível, dizendo: politicamente não, economicamente não, mas religiosamente sim. Aqui há inúmeras religiões que não só se toleram, mas se aceitam com uma facilidade grande, e é muito mais fácil você estar diante de pessoas, de exemplos maiores, né? Nosso Brasil teve já espíritos realmente muito gabaritados que passaram por aqui, isso sem contar os anônimos. Quando eu me refiro aos espíritos gabaritados, eu estou dizendo do Chico, o Divaldo que está aqui, estou dizendo o Emmanuel também em outras existências, como o Padre Manuel da Nóbrega,
Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, uma grande quantidade realmente de espíritos importantes que por aqui passaram. E aí por que Deus, sendo soberanamente justo e bom, permite que todos nós estejamos em contato com espíritos tão difíceis, com situações tão complicadas, o mundo todo, claro, numa situação triste, né? A gente vê pessoas aí indo embora todo dia em massa, muita gente indo embora e a gente fica muito triste, principalmente quando cai a ficha, quando tem alguém próximo de nós que vai embora pelo Covid ou por alguma outra enfermidade, ou quando nós somos acometidos por alguma outra enfermidade. Então nós nos damos conta de que realmente há muito sofrimento por aqui, há muita tristeza. Mas por que Deus permite então que nós estejamos em contato com essas situações? É por conta do mérito, né? Deus permite que nós estejamos em contato com esses espíritos mais difíceis para nos tornar capazes, né? A gente ganha confiança, a gente ganha experiência, a gente realmente cresce, realmente evolui como espírito de acordo com as provas que a gente vence, né? Jesus, que foi são em espírito, nunca ficou doente, pois a sanidade espiritual proporcionava saúde ao corpo, de acordo com Joana de Ângeles. Então, a gente vai de encontro agora com um raciocínio de um filósofo austríaco, Peter Ferdinand Drucker. Eu não sei se a pronúncia é exatamente assim, mas ele diz que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então a gente pode criar o futuro. Nós podemos criar o nosso futuro de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que nós fizemos hoje, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas vontades. Nós podemos criar o nosso futuro. E aí fica fácil prever o futuro, pois nós criando situações boas, boas relações com as pessoas, é claro que o nosso futuro será muito melhor. Então, nós não estamos prevendo, adivinhando o que é que vai acontecer, não. Nós estamos dando norte, pois é possível sim que nós tenhamos condições de prever o nosso futuro. Fazendo o bem, colheremos o bem. Isso é evidente. Minimizaremos as nossas dívidas, né? Conseguiremos quitar as nossas dívidas ou pelo menos diminuir aquela dívida que hoje é muito alta, muito grande. Vamos diminuir aquela dívida como? Com amor, fazendo o bem, praticando o bem, deixando o pecado para longe. Paulo de Tarso já dizia que o salário do pecado é a morte. Então, vamos deixar para lá as coisas que não fazem bem ao espírito. Essa vida é muito breve. Aliás, essa existência passa rápida demais. Então nós temos realmente que parar para pensar, vale a pena alimentar esse vício que eu carrego, essa situação? Enfim, nós podemos desencarnar a qualquer momento, né? A qualquer momento, a qualquer hora. Então como é que nós podemos modificar a nossa realidade de dor, de angústias? Muita gente angustiada, muita gente ferida nesse momento em função de tudo. A gente liga o jornal, só tragédia, só tristeza, só lamento, ranger de dentes, lágrimas. Então a gente observa, estamos diante de um momento muito delicado, mas muito importante em termos de evolução espiritual. O Jerônimo já dizia, o nosso gigante deitado, ele que viveu em Ituiutaba, foi um espírito muito importante também, muito elevado, né, conhecido como gigante deitado. Ele já diz que quem não trabalha, dá trabalho. Ele dizia isso pautado principalmente nas outras encarnações, onde ele, ocioso que foi, carregando grandes doses de mágoa, de ressentimentos, de raiva, de cólera, praticava a vingança sobre os seus algozes, e aquilo tudo acarretou condições muito difíceis, tudo aquilo tornou o seu perispírito enfermo,
e nesta última jornada ele, então acamado durante toda uma existência, se deu conta e, amparado pelos Espíritos, realizou obras que muitas pessoas que caminham de um lado ao outro não realizam. Deitado, ele fundou centros espíritas, fundou creches, escreveu livros, realizou palestras, fez aquilo que muita gente ainda não faz. Nós sabemos que não há efeito sem causa. As dores que enfrentamos hoje têm uma causa. Então eu vou contar uma história pautada em um livrinho, chama Roqueiro no Além, que é um livro que diz respeito supostamente a um cantor que já desencarnou, um cantor brasileiro que a gente, por uma questão de evitar possíveis processos, deixa o nome aí que nós imaginamos ser no gosto de cada um, né, de acordo com a opinião de cada um. Mas este cantor, que na última existência, de acordo com o livro, fez um grande e exagerado uso de drogas, bebeu demais e desencarnou muito mal. Chegando no plano espiritual, no plano astral, ele observa o seu corpo, que na realidade era o perispírito, com muitas manchas. E ele pergunta para o seu mentor, para o seu amigo que estava ali: amigo, que manchas são essas? São as situações que você criou, são os seus pensamentos, são as suas atitudes do passado. Como é que eu faço para limpar o meu perispírito? Reencarnando. Portanto, a previsão, de acordo com a obra, é que ele reencarnaria com problemas graves no sistema digestivo, no sistema respiratório, em função do uso exagerado de drogas e de álcool que abreviou, de certa forma, a sua última existência. Há um texto de Joana de Ângeles que vale a pena a gente prestar atenção, porque ele diz assim: desde que o mundo é mundo, a humanidade tem lutado contra as enfermidades mais variadas. Quando consegue controlar uma delas, outras surgem mais cruéis e ameaçadoras. Tem-se lutado com ardor para extirpar as doenças da face da terra. Mas por que não se consegue, já que a ciência moderna tem recursos fantásticos? A resposta é simples: tem-se buscado curar os efeitos e não as causas. Ou seja, temos envidado esforços para curar os corpos, esquecidos de que o enfermo é o espírito imortal e não o corpo que perece. O corpo é como um mata-borrão que absorve e exterioriza as chagas que trazemos na alma. A mente elabora os conflitos, os ressentimentos, os ódios que desatrelam as células dos seus automatismos, degenerando-as e possibilitando a origem de tumores de vários tipos, especialmente os cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. A sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que a acalenta, facilitando a instalação de úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores. A gente abre uma aspas aqui em relação a essa frase, a sede de vingança, pois o mesmo Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, ele dizia que querer vingar-se é tomar veneno e desejar que o outro morra. Isso é muito sério. As angústias cultivadas podem ocasionar as crises nervosas, as enxaquecas, entre outros males. A inveja, a cólera, a competição provocam indigestões, hepatites, diabetes, artrite, hipertensão, entre outros distúrbios. O desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade favorecem os cânceres de mama na mulher e de próstata no homem, além das disfunções cardíacas, dos infartos brutais e de outras doenças. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas, os desejos insaciáveis dão ocasião aos derrames cerebrais e aos estados neuróticos, psicoses de perseguição e etc. Como podemos perceber, a ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. O pensamento bom flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia. O contrário ocorre com o pensamento desequilibrado. O homem é o que acalenta em seu íntimo, o que surge no corpo é a exteriorização dos males que cultiva na alma. Não é outro motivo pelo qual Jesus alertava aqueles a quem curava, dizendo: vá e não peques mais, para que mal maior não lhe aconteça.
o que quer dizer que a saúde está condicionada ao modo de vida de cada criatura e que não há doenças. Há doentes, que em maior ou menor grau somos todos nós. Jesus, que foi o exemplo máximo do amor, jamais adoeceu porque era são em espírito, o que proporcionava saúde ao corpo. Palavra de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, com base no livro Autodescobrimento. O Divaldo também nos fala a respeito da resignação e da resignação dinâmica. Agora que nós já sabemos o sistema espiritual por trás das doenças, e é claro, nós não conhecemos intimamente o tema Covid, espiritualmente falando, em função, claro, de não estarmos no outro plano, mas enquanto a gente está indo, a espiritualidade está voltando. Eles conseguem enxergar muito além. Nós sabemos que as doenças têm um sentido. Elas existem para curar o perispírito, para curar o espírito, para mostrar o caminho. Muitas vezes o remédio é amargo. A Covid é um remédio amargo, mas é um remédio necessário para a nossa cura espiritual. Por mais incoerente que seja, quando você passa a olhar do ponto de vista espiritual, tudo isso faz sentido. Então tenhamos consciência, enquanto estamos indo, eles realmente já estão voltando, estão passos à nossa frente, estão muito mais alto e conseguem enxergar o horizonte com muito mais clareza, pois estão muito mais próximos do céu do que todos nós. Então vamos acreditar sim, Deus tem um plano, Jesus Cristo é o grande maestro dessa orquestra. No momento é uma música melancólica, mas daqui a pouquinho, se tivermos um pouquinho mais de paciência, daqui a pouquinho essa orquestra vai tocar músicas lindas, de esperança, de fé, de recomeço principalmente. Então vamos acreditar. Nós estamos diante de um passado e diante de um momento importante espiritualmente falando. Vamos nos lembrar, eu já peguei a Covid, felizmente sintomas leves, mas eu saí melhor da Covid do que quando entrei, despertei para uma série de coisas. Eu acho que esse despertar acontece com muitos espíritos. Nós temos que entender que as doenças elas são realmente um dos caminhos para a nossa evolução. Estamos diante de um momento muito importante para a nossa elevação espiritual, muito importante, mas há algumas possibilidades sim em relação ao nosso futuro. Eu costumo dizer que nós temos doenças engatilhadas. Como assim? Previsões. Nós, lá na erraticidade, antes de reencarnarmos, nós sabíamos em relação às principais situações que enfrentaríamos. Participamos muitas vezes daquele plano reencarnatório, aquele planejamento todo, e nós, por exemplo, sabíamos, com 15 anos haverá cólicas renais, com 35 você sofrerá de uma gastrite, com 50 terá isso e aquilo outro e por aí vai. Então nós temos diante de nós um futuro que condiciona doenças em nossa direção para que nós despertemos, para que nós possamos evoluir espiritualmente. Mas é possível minimizar esses impactos, e aí eu digo um pouquinho mais à frente. Então, o Divaldo, como eu disse, fala a respeito de resignação e resignação dinâmica. A gente começa sobre a resignação em O Evangelho segundo o Espiritismo, um texto que diz assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva ao padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio de cura. Também pode essas palavras serem traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus
a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, que vos garantirá a tranquilidade no futuro. O Moacir Franco, em um de seus shows, diz uma frase que é muito bonita. Ele diz: quando a noite estiver mais escura, é porque falta pouco para amanhecer. Nós estamos vivendo hoje, talvez você esteja assistindo essa palestra ou assista essa palestra daqui a algum tempo, né? Mas hoje, março de 2021, estamos vivendo talvez o período mais escuro dentro desta noite que já nos assombra há mais de um ano. Talvez um dos períodos mais escuros dessa pandemia, o que nos leva a crer que falta pouco para amanhecer. André Luiz já dizia que um século é um dia. Se um século é um dia, estamos talvez a poucos minutos de observarmos o céu, no céu, as luzes do sol vencendo aquelas nuvens escuras que ainda tentam contra nós. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a certeza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um futuro próximo, mais ditoso, o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então nós estamos diante aqui de um detalhe, né? As dores, elas nos visitam de vez em quando. Chico dizia que é a professora severa querendo ensinar algo a nós. E quando nós aprendermos a lição, será a hora do recreio, aquela professora vai embora e nós teremos então um período mais tranquilo para o refazimento do espírito, até que nova professora chegue para nos ensinar uma nova lição. Por isso que o Espiritismo ensina que nós estamos realmente em uma grande aula, né? A vida na Terra é uma escola, estamos aprendendo o tempo todo e é evidente que sairemos daqui muito melhores do que quando entramos. Segundo Emmanuel, quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre, se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Há inúmeras lições, inúmeras mesmo, que nos falam em relação à resignação. Se nós tivermos consciência daquilo que nós fizemos no passado, ou simplesmente cada um compreender que realizou coisas no passado, nem todas coisas boas, nem sempre coisas legais para o aprimoramento moral, fica mais fácil aceitar as dificuldades que nos são impostas por hora, né? Lembrando que as dificuldades são passageiras. Tudo isso vai ficar para trás. Um dia, aqui ou no outro plano, vamos olhar para trás e dizer: nossa, passou. Parecia que não ia passar, mas passou. Então, o que é que nós podemos prever para 2021? Nós podemos prever um ano de lutas para cada um de nós, mas o principal são as lutas individuais, é aquele bom combate, é você dia após dia lutar para vencer as suas enfermidades morais, as suas dificuldades morais, dia após dia, com a confiança de que a situação do mundo será modificada. Ela é modificada o tempo todo, a vida é como um rio. O rio que passa hoje debaixo da mesma ponte não é o mesmo rio de amanhã. São outras águas. São outras águas. Vamos acreditar que tudo isso vai passar. E tudo isso realmente vai passar. Então nós compreendemos
através do exercício da fé e da confiança, nós compreendemos a resignação. Tendo resignação, 2021 a previsão é que seja menos penoso, pois nós estaremos confiando a Deus o nosso futuro, estaremos confiando a Deus as nossas situações, estaremos de olhos fechados deixando que Deus nos guie, estaremos nas mãos dele que é soberanamente justo e bom. Então essa é a resignação, e lembrando que nós experimentamos dificuldades que nós criamos no passado, não há vítimas, há autores, e todos nós somos autores de coisas boas e coisas menos boas ou de coisas ruins. Joana de Ângeles fala no texto O Sofrimento, a resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. É de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que consegue através do treinamento pela meditação, pela oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. A mesma Joana de Ângeles diz no texto: o Espiritismo é Jesus de volta. Deixem-no impregnar o âmago dos seus sentimentos. Abraçamos espaço para que ele tome conta de nós e um dia possamos dizer: Senhor, já não sou eu quem vive, és tu que vives dentro de mim. É verdade, o mundo está muito agressivo. As dificuldades e os desafios estiolam os nossos sentimentos. Momentos há que nós estamos tão aturdidos, tão exauridos, que não temos para onde fugir. A única alternativa é Jesus. Buscá-lo nos momentos amaríssimos é a solução para os problemas gravíssimos do nosso comportamento. Aceitar com resignação dinâmica as dores, as vicissitudes é a proposta que ele nos faz, porque fora disso não há salvação. Meus irmãos espíritas e não espíritas, amemos juntos, sejamos aqueles que disputamos a hora de servir. Que tenhamos a glória de ajudar. No tumulto sejamos a paz, na ira sejamos a tranquilidade. Na agressão a concórdia, Jesus confia em nós, Jesus precisa de nós, tanto quanto necessitamos dele. Nós falamos dele através da oração e ele responde-nos por intermédio da inspiração. Ele socorre a criatura humana através de outra criatura humana. Que sejamos aquele a quem ele elege para o socorro. Digamos ao mundo que vale a pena amar e demonstremos ao mundo que amando somos infinitamente felizes. Mantenham-se em paz, essa paz que somente ele pode dar. A única paz que vem de dentro para fora e inunda a vida de realizações plenificadoras. Vão em paz, semeadores do futuro, construindo a era do Espírito imortal. Que o Senhor nos abençoe e fique conosco. São os nossos votos de companheiros espíritas que ultrapassamos a tumba e continuamos a viver. Joana de Ângeles. Então nós devemos agir de modo a nos auto-aprimorarmos. Façamos o bem, ajudemos uns aos outros. E aqui mais uma lição que eu aprendi: é melhor ter paz do que ter razão. Muitas vezes nós tentamos, por razão do orgulho, em função desse orgulho todo que uns carregam mais, outros menos, ter razão, estar certos. Não vale a pena. Vale a pena abrir mão das discussões, virar de costas, deixar o outro falando sozinho quando aquela disputa não é importante. O mal que o outro nos faz não nos faz mal. O que nos faz mal é o mal que nós praticamos, pois nos torna pessoas piores, já dizia Divaldo Pereira Franco. E há uma história do Chico e o Marceneiro, que aí a gente começa então a explicar mais um pouquinho sobre os fundamentos das doenças.
Nosso perispírito, portanto, impregnado de pensamentos ruins, de ações negativas que fizemos lá no passado, tais situações nos visitam hoje a fim de curar o perispírito, curar o espírito também, através das enfermidades físicas. É uma das maneiras de evoluirmos espiritualmente. No entanto, havia um marceneiro em Uberaba, que essa história vem do Chico, e esse marceneiro, ele era muito bonzinho. O que ele arrecadava praticamente, após pagar os funcionários, ele distribuía, ele não ficava com lucro algum, ele gostava de ajudar as pessoas, ajudava as entidades, dava comida para os moradores de rua, ele fazia o bem o tempo inteiro, o máximo que ele podia, até que um dia ele, numa daquelas serras que os marceneiros usam, ele perde o polegar. E aí, estudando, fiquei sabendo que sem o polegar fica muito difícil, né, os marceneiros atuarem, trabalharem com aquela mesma eficácia. Então ele foi até o Chico desesperado, dizendo: Chico, minha vida inteira ajudando as pessoas e agora não consegui guardar dinheiro, agora eu perdi um dedo, o que eu faço? E aí aparece Emmanuel e diz: diga a ele que nem sempre ele foi tão bonzinho assim. Houve um outro período de sua vida, em uma outra existência, que ele era um senhor de escravos, e aqueles escravos que não trabalhavam direito, ele enfiava o braço do escravo numa moenda e arrancava o braço daqueles trabalhadores. E ele fez isso por muito tempo. Só que nesta encarnação ele foi muito bom. Ele jogou tanta luz sobre as sombras. Detalhe, as sombras no perispírito ocupavam o tamanho de um braço inteiro, mas ele jogou tanta luz através do bem praticado que aquelas sombras foram reduzidas até o tamanho de um dedo. Ou seja, poderia ter sido muito pior. Ou seja, também nós podemos diminuir as nossas possíveis e futuras enfermidades. Como? Fazendo o bem hoje, praticando o bem. Quem já pratica e fica doente, poderia ser bem pior se você não houvesse praticado. Você está jogando água limpa sobre o vaso sujo e limpando pouco a pouco. Então nós não sabemos quais são os desígnios de Deus na vida de cada um, mas sendo Ele soberanamente justo e bom, podemos prever para 2021 que a vida sempre trabalha em benefício de todos e que a bendita professora só se faz necessária enquanto não aprendemos a lição. Se formos bons alunos, obedientes, ela nos deixa, pois teremos concluído o ano letivo da vida. Será hora do necessário recreio para o refazimento do espírito cansado das lutas terrenas. Mas para isso é preciso modificar-se, para fazer merecedor das glórias do céu. Que todos nós comecemos agora a fazer um novo fim. É possível sim resistir às tentações e principalmente resistir às nossas falhas morais, vencendo pouco a pouco a nós mesmos. A grande luta não é da direita com a esquerda, dessa política velha que nós estamos acostumados. A grande luta é contra nós mesmos. É essa política espiritual que nós já realizamos desde sempre e que muitas vezes nos faz mal. É preciso que nós tomemos outro partido, o partido da evolução espiritual. Só assim estaremos um pouco mais distantes das lágrimas, um pouco mais próximos, pouco a pouco, nos adiantando das glórias infinitas do futuro. Vamos acreditar. 2020 foi um grande pesadelo. 2021 nós não sabemos. Talvez seja, talvez não seja, e por aí vai. 2022, mas o que nós sabemos é que, de acordo com o mérito de cada um, de acordo com as escolhas que nós fizemos agora, de acordo com o plantio que fizermos agora, teremos uma colheita boa ou ruim depois. Então, uma
Uma excelente reflexão para todos nós e, claro, vamos começar cada um de nós agora a fazer um novo fim.